tua glória, para teu louvor. Estamos juntos mais uma vez, somos teu povo, tu és o nosso Deus, em quem nós temos a vitória, pois teu amor revelado a nós deu-nos nova vida. O teu filho que morreu e na cruz assim nos deu salvação, para tua glória, para teu louvor. Estamos juntos mais uma vez, somos teu povo, tu és o nosso Deus, em quem nós temos a vitória, pois teu amor revelado a nós deu-nos nova vida. Por teu filho que morreu e na cruz assim nos deu salvação, pois teu amor revelado a nós deu-nos nova vida. O teu filho que morreu e na cruz assim nos deu salvação. Contato Celebração. Que prazer entrar em contato com você e nós todos uns com os outros, como igreja, na comunhão do Senhor através da internet, nesta forma reduzida, mas que nos é oferecido enquanto atravessamos este momento de preocupações, momento desafiador e já um momento para muitos bem desgastante. Mas a palavra de Deus nos sustenta, a palavra que sempre se renova em vida na ministração do Santo Espírito. E a porção para nós é o Salmo 46, palavra de Deus que nos revigora sempre que a lemos. Salmo 46, ouça a palavra, diz assim: Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações ele efetua na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações,
Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem e espumejem. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O mundo é um caos ou é uma ordem? Como é que você vê? Qual é a sua perspectiva de universo, de existência, da sua vida? Quando você se depara com esta quarentena e o coronavírus, você pensa em caos, confusão total ou ordem? Qual é a sua perspectiva neste momento? Aqui está o Salmo falando de terra transtornada, montes abalados, águas tumultuadas. Que quadro é este? Este é um quadro caótico, quando então tudo se movimenta em desordem. E o que acontece quando há desordem é que impera a destruição. Este é um quadro destrutivo, muito destrutivo. E destruição, quadro destrutivo, é um cenário de desesperança. Não há ordem, não há sentido, apenas impera a confusão. Então, qual é a sua perspectiva de existência e vida? Qual é a sua perspectiva, especialmente nesse momento, quando nós enfrentamos um transtornar da natureza que traz confusão às nossas vidas? É um momento de desesperança ou esperança? Bem, o Salmo fala, descreve em forma poética todo esse caos. E nós lemos então desta terra transtornada, destes montes abalados, dessas águas tumultuadas. Mas em seguida, no verso 4, entra uma nova visão. Muda o salmo, a poesia completamente, o seu tom, a sua ênfase, a sua perspectiva. O que diz o verso 4? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Em contraposição àquele caos terrível, vem agora esta ordem, que então traz esperança, traz paz. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. O ser humano vive entre essas duas possibilidades: ou um mundo de forças em desordem, que pode causar o pior, um mundo sem esperança, uma perspectiva de vida, universo terrível, ou uma perspectiva de ordem e então de esperança, de razão para continuar. Qual é a sua perspectiva de vida? O que é que o coronavírus traz para você? O ser humano luta com esta ideia, conceito de caos e ordem há muito tempo, e tentando encontrar sentido, e muitas vezes simplesmente chegando à conclusão de que não há e apenas o caos. Quando nós vamos à história, nós encontramos, por exemplo, lá na Babilônia, na Mesopotâmia antiga, 2000 anos antes de Cristo, o poema épico que canta a criação na visão pagã, na forma mitológica, um poema épico que tem por título Enuma Elish. Foi descoberto em 1849, os arqueólogos descobriram esse texto, gravado em tabletes, tão antigo.
E lá então naqueles dias, na região da Babilônia, na Mesopotâmia, neste poema longo, é cantado, como é que tudo aconteceu na criação. E nós vamos encontrar nesse poema a descrição do embate do deus Marduk com a deusa Tiamat, a deusa do oceano, das águas. E aí então, na visão da antiguidade, as águas, os mares, sempre uma força revoltosa, tumultuada, que amedronta, assusta, fala do caos. Mas há esse embate entre esses dois deuses. E finalmente, no poema, na descrição poética, o deus Marduk prevalece sobre a deusa Tiamat. E então ele toma ali o corpo dela despedaçado, e dali então ele cria então todo mundo, e a ordem, como é que as coisas estão. Esta é a visão mitológica lá do passado. Mas nós sabemos como as coisas começaram. As Escrituras Sagradas nos trazem a perspectiva correta de universo, criação deste universo, do nosso mundo, das nossas vidas. E como é que isso se deu? E como é que fica a questão do caos e da ordem, da desesperança e a esperança, então? Quando nós lemos lá em Gênesis, logo no primeiro capítulo e nos primeiros versos, nos diz que a terra era sem forma e vazia. Isto é, um estado sem realmente uma ordem ali. Quando o salmista fala aqui de terra então transtornada e águas tumultuadas, entende-se que uma das motivações dele se refere ou se dá no Gênesis, na criação. Esta ideia ali primeira do mundo, antes que Deus deu os passos seguintes na criação. Sim, primeiro apenas a terra sem forma e vazia. E ali então não há limite para as águas, é dito, até que Deus coloca tudo isto em ordem. O Salmo está pensando nisto. Mas também entende-se que na história israelita, quando eles falam de águas tumultuadas e também de terra, eles também pensavam na saída do Egito. Quando então eles se deparam em Êxodo, no livro de Êxodo, na Bíblia, com o Mar Vermelho. E ali então eles não têm para onde ir. Atrás o exército de Faraó para pegá-los. À frente o mar. O que fazer? E eles sempre cantaram, os salmos cantam, como as águas se abriram pelo poder de Deus. E o que para eles era algo assustador, na antiguidade, então sempre o mar, principalmente águas em grande volume, era algo que representava o medo, a impossibilidade. O mar se abre, o Mar Vermelho se abre. Há uma ordem que surge ali. E eles passam pelo mar. Mas este mesmo mar se torna destrutivo para os egípcios, porque as águas se fecham quando os egípcios, o exército egípcio, entra dentro do Mar Vermelho. Mas eles não, eles passam por águas controladas, colocadas em ordem, em esperança, para eles continuarem a marcha à terra prometida. O Salmo então se referia a isto. E o que nós vamos encontrando aqui, na perspectiva bíblica que está cantada neste Salmo, é a verdade de que o nosso Deus é o poder criativo e o poder então redentivo sobre as forças que estão aí criadas por Ele mesmo, que entregues a si mesmos, não vão criar nenhuma ordem, mas sob a direção dEle, então, Ele tira, promove aquilo que é redentivo. Lá da criação, quando a terra era sem forma e vazia, Deus produz esse planeta nosso que encanta, e não se encontra outro no universo. E o universo, enquanto Deus quiser, trabalha nesta harmonia, numa sintonia muito fina de equilíbrio. Qualquer coisa que sair um pouquinho disso, nós sofreríamos um caos terrível.
Mas aqui estamos nós, a própria terra, tudo numa sintonia tremenda para que possamos existir. É o poder criativo de Deus que traz do caos a ordem, o poder de Deus que age então sempre de forma redentiva, resgatando. Então o que nós temos aí em termos de universo e vida, não é como os babilônicos pensavam. Esta guerra de deuses, quem é que vai prevalecer? Poderia a deusa ter prevalecido, a deusa Tiamat ter prevalecido sobre Marduk, então continuaria o tumulto. Não, não. Há sim toda aí uma massa que entrega a si mesma caos, ainda que criada por Deus, mas está debaixo do seu Criador, que usa de forma redentiva. Não é como a mitologia da Mesopotâmia. É o Deus que age de forma redentiva. E aí no Êxodo vamos encontrar a mesma coisa. Diante do mar que assusta e que tira toda a possibilidade de esperança para os israelitas, lá em Êxodo, a ação de Deus sobre as águas abre caminho para a redenção, para eles continuarem a terra prometida. Esse é o nosso Deus, o Deus do poder redentivo. O Deus que vem para fazer algo novo. Deus que vai do caos para a ordem, para a novidade. E aí nós temos no Salmo exatamente isto. Quando o Salmo, depois de nos assustar até, dizendo a nós aquilo que é possível, a terra se transtornar, os montes se abalarem, as águas tumultuarem. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. O nosso Deus está no controle e sempre poderá, no seu poder absoluto, puxar, tirar do caos, da desordem, do mal, a ordem, a esperança, algo que alegra. É um Deus da redenção sempre. É isso que Ele veio fazer em Jesus Cristo. Nos tirar do caos do pecado, longe dEle, entregues aos nossos próprios caminhos, sem a direção dEle. Então um caos em nossas vidas, sem esperança. E Deus vem em Cristo para nos tirar disso, nos redimir em perdão e graça. E nos dar a nova vida, a ordem, a beleza. E então a esperança debaixo da direção dEle. Hoje e para sempre, porque é uma cidade nos esperando, cujo rio alegra aquele ambiente. Não águas tumultuadas, um rio que alegra, um rio tranquilo, ordeiro, um rio que fala de paz, de graça. Então ali uma cidade, um projeto urbanístico que jamais será abalado, centralizado em Deus. O Deus que nos chama então para o novo céus e a nova terra e uma nova vida já, agora, aqui com Ele. Quarentena, coronavírus, é a última palavra? Não. Deus está sobre o caos, a desordem. Por isso Ele é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. No meio de toda a desordem e até parecendo que o mal prevalece, nosso Deus tem a última palavra e a nossa vida está nas mãos do Senhor. Esse é o Deus revelado pelas Escrituras e que, passando pelo pacto com Abraão, Jacó, vai nos conduzir ao pacto em Jesus Cristo na cruz. E nele, então, nós conhecemos a nova vida, saindo do caos do mal e do pecado. E vivendo num mundo onde as coisas podem tumultuar, caminhamos com Deus, o nosso Deus que está acima desses tumultos, desse caos que pode vir, e que ordena nossas vidas, e nos destina para a última palavra dele, que é a cidade celestial. A vida é um caos, ou é uma ordem? A vida é uma desesperança ou é uma esperança?
Ah, nós, o povo de Deus, sabemos que sim, há desordem ao caos, mas que o Deus redentivo está acima para trazer a ordem e a esperança para as nossas vidas, principalmente em Cristo. E Ele tem feito isto e fará até que a obra seja completa e cheguemos a Jerusalém celestial. Vamos à presença dEle, vamos orar. Senhor, se não for a tua ação, a tua presença, somos seres destinados à situação e condição mais terrível. Mas, ó Deus, nós te louvamos porque tu és este Deus sempre da redenção. É que das piores situações a tua ação é sempre ação para trazer a redenção, o resgate. Louvado seja o teu nome. E louvado seja o teu nome porque o Senhor chegou assim em nossas vidas em Cristo. Louvado seja o teu nome porque caminhamos neste mundo, onde tantas vezes corremos o risco de ficarmos sem esperança e o cenário se turbar e parecer que o caos tem a última palavra. Mas a tua voz chega, como neste salmo, nos lembrando que o Senhor está acima, o Senhor nos redime, nos guarda para um plano maravilhoso sempre e um plano eterno. Louvado seja o teu nome, ó Deus. E que nesses dias nós possamos ser lembrados mais uma vez da perspectiva correta. E que o mal que veio ao nosso caminho, o Senhor transforme em bem. O Senhor use, Senhor, essa quarentena, o vírus, para que possamos entender mais e desejar mais a tua pessoa, a redenção que somente há em ti diante dos tumultos da vida, até mesmo diante do tumulto último e maior que a morte, porque o Senhor é o Senhor da cidade eterna e nos chama em Cristo para ela. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Firma o nosso coração nessas verdades, firma o nosso olhar nesta perspectiva, que nosso olhar não desça, Senhor, e fique limitado ao caos que nos cerca. Levanta os nossos olhos para além, para a tua glória e poder acima de tudo, e o nosso coração se encha de esperança, sabendo que o Senhor, aquele que tudo ordena, está sobre nós, nossa existência. Firma o nosso coração, firma a nossa perspectiva na visão da tua palavra, ó Deus. Guarda-nos da desesperança, da tristeza, do abatimento. Que a tua palavra nos encha de ânimo, de esperança, levando-nos para andar contigo, para contemplar a tua glória e a tua graça. Se não for assim, Senhor, como viveremos? O que há para nós, se não for a tua pessoa? Guarda-nos para ti mesmo, guarda-nos bem perto de ti. E continua, Senhor, a olhar por nós, a nos sustentar, cada um no nosso caminho. Lá na nossa luta, o Senhor sabe qual é, as questões que carregamos, as questões especiais deste tempo. Esteja tratando, Senhor, com cada um de nós. Precisamos, mais uma vez, da porção da tua graça. A tua promessa, Senhor, é que o Senhor vai estar conosco, que a tua graça será suficiente. Nós confiamos nisto e clamamos por isto. Olha, meus irmãos, ó Deus, numa necessidade maior, mais especial, cuida desse coração, cuida desse caminho. O Senhor sabe o que é necessário. Entrega esta vida aos teus cuidados agora. Lembra, Senhor, dos nossos irmãos que atuam na linha de frente, na área hospitalar, na área da saúde, talvez mais expostos, que ali a tua mão esteja com eles, esteja com as suas famílias, suas casas, para onde eles retornam todos os dias. Fica com eles, Senhor, há tantos em nossa igreja, sim. Fica com aqueles que estão sofrendo financeiramente. Lembra, Senhor, dos nossos missionários, onde eles estão,
também com muitas questões. Alguns deles já têm nos comunicado, Senhor, a necessidade financeira, têm perdido o apoio. Fica com eles, guarda o coração, tira deles toda angústia, dirige a vida deles. Ó Deus, obrigado pela tua igreja, pela tua palavra, por este momento. Oramos no teu precioso nome, em Cristo Jesus. Amém e amém. Vitoriosamente celebramos a jornada de oração. Prevalecemos, todos os horários preenchidos. Oramos dia e noite. Obrigado pela sua cooperação. Que momento abençoado para a vida de todos nós. Sei que inclusive as irmãs aí da terceira idade, com dificuldade, impossibilidade até de sair de casa, não puderam participar fisicamente e se organizaram para fazer uma vigília virtual. E fizeram também, paralelo àquela que fizemos com presença física na igreja, tempo de oração maravilhoso. Que Deus nos conserve assim, porque a oração é que nos move em humildade, muita humildade, e dependência de Deus que nos move, que move a igreja de Cristo. Que sejamos sempre a igreja de oração. Vamos continuar fiéis na contribuição. Fomos informados que a nossa quarentena, segundo a decisão do governador, pelo menos até agora, é que ela se prolongue um pouco mais, até o fim do mês. Vamos prevalecer na nossa oferta em maio. Vamos fazer o melhor. Vamos entregar, vamos ser fiéis. Vamos sustentar a obra do Senhor. Deus vai cuidar de nós. Lembrando que também, aquela obra, aquele projeto liderado pelo nosso missionário Daniel Quinop, continua em pé lá na Vila Garcia, junto à escola ali, e junto com a direção da escola, auxiliando famílias do bairro em grande necessidade, através de cestas básicas. Daniel Quinop, jovens, junto com ele, tem desenvolvido esse projeto, me parece que já mais de 70 e tantas cestas ou famílias foram assistidas. Então, uma obra maravilhosa, eles continuam fazendo, vão continuar enquanto a quarentena durar. Você pode participar através da oferta financeira ou através da doação de alimentos não perecíveis. Você apenas telefona aqui para a igreja, na parte da tarde, fala com a Ioane, nossa secretária recepcionista, e ela vai enviar alguém à sua casa para retirar. É muito fácil. Então, participe também desta obra. Que Deus abençoe ricamente a sua semana. Fique na graça e na paz em Cristo Jesus. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho desse duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou teu.
Quem sou eu para ser visto com amor? Mesmo em meio ao meu pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e que acaba com a tormenta que se faz dentro de mim, não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu.